noite a todos, a todas, sejam bem-vindos mais uma vez. Que esse momento de reflexão do Evangelho de Jesus possamos sintonizar com as energias elevadas dos sagrados orixás para receber as bênçãos que viemos buscar, né? Então eu convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, pedir a bênção, o amparo e a proteção divina para as nossas vidas, que nossos caminhos sejam abençoados e iluminados, que possamos ser fortalecidos, abençoados nos nossos planos, nos nossos projetos de vida, que a sua luz divina possa abrir os nossos caminhos e nos orientar com segurança, para assim percorrermos os nossos caminhos sob o vosso amparo e a vossa proteção. Damos por aberto mais um dia de estudo e reflexão dos ensinamentos do Mestre Jesus. Graças te damos e que assim seja. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão do Evangelho que consta lá em São Mateus capítulo 5, versículo 3, continuando ainda o Sermão da Montanha, quando Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então, o que se deve entender por pobres de espírito? Por que motivo Jesus utilizou desse termo, sabendo que nós, a maioria de nós, utilizamos desse termo pobre de espírito de forma mais pejorativa, como se fosse uma pessoa desprovida de valores morais, pessoas que têm comportamento reprováveis, e Jesus utilizou desse termo. Então nós vamos entender que por pobre de espírito, Jesus entende que são as pessoas humildes, as pessoas simples, que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, serão preferidos ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então, mais uma vez, colocando a simplicidade, a humildade, a pureza como valores morais que nos dá condição de entrar no reino de Deus. Ele fala aqui ainda que aqueles que são possuidores dessa qualidade, mas considerado ainda ignorante com relação aos conhecimentos ou ensinamentos do mundo, coloca em condição melhor do que os que são considerados sábios por deter muitos conhecimentos, né? Porque na verdade ele está falando de valores morais e não de conhecimentos didáticos que aprendemos nas escolas, nos livros. Não, ele está falando de qualidades morais que tem muitas pessoas que podem ser até analfabetas, mas que têm muito mais valores morais do que aquelas que são letradas. São bem-aventurados porque a noção que tem de suas fraquezas e mazelas faz lutar por aquilo que lhe falta, e o redobrar de esforços leva-os realmente a conseguirem maior progresso espiritual. Então, por que Jesus colocou a humildade como um desses valores que nos dá condição
de ser reconhecido no reino dos céus. Porque a humildade, ao contrário do orgulho, a humildade nos coloca em situação ou em condição de reconhecer os seus próprios defeitos, as suas fraquezas e, sabendo de que é detentor de defeitos, não se coloca maior do que ninguém para ficar apontando defeitos dos outros, sabendo que tem o defeito em si. Ele faz um esforço de combater aquele defeito. Então, por isso que consegue alcançar esse progresso espiritual mais rápido do que essas outras pessoas que é levado pelo orgulho. Porque a pessoa reconhece o defeito em si e não perde tempo. Ele busca se esforçando a cada dia para fazer a mudança interior, para mudar aquele defeito, aquele mal que existe dentro de si, que o impede de ser pessoas melhores. Porque as pessoas que são consideradas cheias de conhecimentos, que ocupam até status sociais de reconhecimento público, essas pessoas se deixam levar pelo orgulho, acreditando que por saber, por ter informação ou ter recursos, ele pode usar daquilo em seu favor e nisso resolver todos os seus problemas. E aí a gente percebe que não é bem assim. Tem um exemplo de uma pessoa que era até espiritualista, conhecia a magia, tinha conhecimento sobre as energias, sobre os elementos e tinha mediunidade e trabalhava com espíritos que eram realmente poderosos. E aí, certo dia, resolveu entrar numa batalha, depositando toda a sua confiança nos seus conhecimentos magísticos, na sua mediunidade, na equipe espiritual que o dava sustentação na sua caminhada. E, por surpresa, essa pessoa perdeu em todas as entrâncias, em todas as etapas dessa batalha, essa pessoa perdeu. E essa pessoa chegou no momento que se rebelou, ficou assim revoltada. Como que pode? Para que servia todo o conhecimento, tanto conhecimento? Trabalhar com espíritos evoluídos, poderosos, fazer parte de uma casa, de uma egrégora que ajudava tantas pessoas. No entanto, ela perdeu em todas as etapas. De que valia todo aquele recurso que tinha à disposição? Então, depois de muito tempo, de muita reflexão, um dia
ela recebeu a resposta que todo aquele conhecimento, que todos aqueles recursos que tinha adquirido não era para ser usado em benefício próprio. Que tudo aquilo era para ser usado para ajudar as outras pessoas. Que a espiritualidade que sustentava na caminhada, que trabalhava através da sua mediunidade, não estava ali para servi-la. Então, serviu de lição, porque mais uma vez falhou na prova. Que na vida passada, um dos grandes fracassos foi por esse motivo. Que detinha conhecimento, que detinha poder e utilizava disso para se beneficiar, para se vangloriar. E agora, na situação em que se encontrava, tinha todo esse recurso novamente nas mãos, assim acreditava que estava nas suas mãos, mas diante da lei maior e da justiça divina, foi necessário mostrar que não, que dessa vez não iria cair no mesmo erro. Então, precisava trabalhar a humildade para tirar aprendizado de que mesmo com todo o conhecimento, com todo o recurso que tinha à sua disposição, quem nos conduz, quem nos dirige, quem está no comando da nossa vida, está acima de nós. E se é para o nosso bem perder, se é para o nosso bem passar por dificuldades, porque é através daquela dificuldade que vai nos trazer o entendimento, nos colocar no nosso devido lugar e mostrar que ainda tem fraquezas, que ainda tem defeitos que precisam ser trabalhados. Então, nesse sentido que Jesus utiliza dessa passagem, que os pobres de espírito são essas pessoas que têm noção da sua fraqueza, dos seus defeitos, dos seus males, e sabendo disso, se esforça para mudar, para fazer a mudança necessária, porque através da mudança do nosso interior, vai refletir na nossa vida material e espiritual. Conforme vamos avançando espiritualmente, a nossa vida material nos acompanha, porque fazemos por merecer aquilo que nós estamos buscando. Senão, vamos estar lutando contra a maré, contra a correnteza.
enquanto não fizermos por merecer, não chegará até nós. Ao contrário, vai estar se distanciando. Por isso que Jesus falou, até aquilo que pensas que tem será retirado. Então, muitas vezes, achamos que já se está em nossas mãos, porque já foi uma conquista, porque é um direito. Mas se não estivermos fazendo uma boa administração, não estivermos cuidando daquilo que foi colocado sob os nossos cuidados, com responsabilidade, até isso será retirado. Porque nada nos pertence. Na verdade, quando nós estamos aqui em terra, é como se fosse um empréstimo para o nosso espírito. O corpo saudável, as coisas materiais, tudo que está sendo colocado à nossa disposição é como um recurso para o nosso aprendizado, para fazer a mudança, redobrarmos os esforços para conquistarmos as qualidades morais necessárias para o espírito. Então, se o que nós temos ainda está nos prejudicando, porque não estamos passando na prova, até isso vai ser retirado. E nós estamos cansados de ver histórias de amigos, colegas, ou até já aconteceu conosco, de termos que recomeçar depois de já ter avançado, conquistado, porque não soubemos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, não soubemos administrar como o mordomo fiel, tem a parábola do mordomo fiel, não soubemos administrar o que foi colocado sob os nossos cuidados. E isso se cabe a tudo, a nossa saúde física, mental, como as coisas materiais, financeiras. Se for necessário retirar para nos servir de lição, a lei maior age na nossa vida. Então, quando se fala que os humildes, mesmo desprovido de conhecimentos mundanos, materiais, estão sendo colocados em melhores condições do que os sábios, é por causa disso. Porque os humildes, ao perceber os seus defeitos, logo corre para resolver, ou para lutar, para melhorar. Diferente daqueles orgulhosos que acham que pode, que faz e acontece. Mas o que devemos entender para o reino dos céus? Porque nós sabemos que esse céu não é um lugar determinado, como se fosse uma cidade, um espaço delimitado. Não. Nós entendemos os céus como um estado de espírito, um estado de paz, de felicidade espiritual, que usufruem aqueles que conquistaram a simplicidade de coração e humildade. O que traz a paz de espírito? Nós já falamos em outros momentos
que seria a nossa consciência do dever cumprido, de não ter débitos com ninguém, com nada, muito menos com a lei maior e a justiça divina. Então, isso traz a paz de espírito, que garante o reino dos céus, o reino de Deus. Agora, nós que encontramos reencarnado aqui na Terra, ainda temos muito a prestar conta com a lei maior, com a justiça divina. Então, o que nos resta é trabalhar a humildade de reconhecer o que nós realmente somos, para assim conquistarmos um dia essa paz de espírito. E aí, Jesus, quando ainda estava na terra, rodeado dos seus discípulos, dos seus seguidores, depois de tanta explanação sobre a humildade, sobre a simplicidade, ele ainda percebeu que não estava sendo bem entendido, bem compreendido. Porque certo dia, no final da noite, após a ceia, ele se reunia com seus discípulos mais íntimos, né? Aqueles 12 que sempre o acompanhavam. E ele silenciou e começou a prestar atenção na conversa do grupo. E ele ouviu um conversando com o outro, referente ao reino que Jesus falava. Jesus falava ao reino dos céus, reino de Deus, que iria implantar o reino de Deus aqui na terra. E os discípulos traziam isso para a vida material, não tinha uma visão além. Daí, entre eles ficava a conversa. Quando chegar o momento da implantação do reino de Deus aqui na terra, quem será que Jesus vai designar para ser o seu braço direito, para estar com ele no exército, ocupando os cargos? Jesus, decepcionado, porque se aqueles que o acompanhavam, estava junto, ainda não tinha entendido, imagina o restante da humanidade, das pessoas. E ele percebeu que não tinha mais um argumento que falar. Ele precisava dar o exemplo. E o que ele fez? Levantou-se, pegou-se da sua túnica, amarrou na cintura, no modelo que se vestia os escravos da época, pegou a bacia de água e ajoelhou aos pés dos discípulos e começou a lavar os pés. Os discípulos tudo: mestre, que isso? Não sou digno de vós tocar em meus pés. Daí Jesus deixa essa grande lição: no reino do bem e da verdade, o maior
será sempre aquele que se faz sinceramente o menor de todos. Então ele precisava dar o exemplo. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. E aquele que quiser ser o melhor, que seja o servidor de todos. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Então, depois daquele momento, ele deixou essa passagem simbólica, que é conhecida até hoje como lava-pés, que é esse ensinamento que Jesus deixou, que vem bem de encontro a essa época em que se vive a Quaresma, que é um período de reflexão para as pessoas reconhecerem em si as fraquezas, os seus defeitos, para jejuarem, não o jejum do alimento, mas jejuarem daquilo que alimenta o mal que está dentro de si, para cortar, para anular, para extinguir aquele mal que ainda o impede de evoluir, para que quando chegar o momento do renascer, que é conhecido no calendário católico da Páscoa, aquele ser, depois de passar por todo aquele trabalho de mudança, de jejuar os males que tem dentro de si, para nascer um novo homem, uma nova mulher, com novos valores. E mesmo assim, há mais de 2000 anos depois de Jesus ter dado esse exemplo de simplicidade, de humildade, ainda não entendemos a lição. Ainda colocar-se nesse papel de lavar os pés de forma simbólica, ainda sentimos diminuídos, desvalorizados. Então, nessa busca de querer de qualquer forma ocupar o seu devido lugar na sociedade, o seu devido lugar no grupo em que pertence, ser uma autoridade na família, em casa, apenas para alimentar o orgulho, querendo, como se estivesse dando satisfação para o ego, só nos distancia do que realmente é necessário nos transformarmos. E mais uma vez, Jesus, através das suas parábolas, nunca deixava de dar oportunizar o aprendizado, nunca perdia a oportunidade de passar a boa nova, as suas lições. Jesus foi convidado num jantar na casa de um fariseu.
uma autoridade da época. Jesus foi convidado junto com seus discípulos, porque Jesus andava de turma, Jesus não andava sozinho. Então quem convidava ele sabia que ele ia com a turma dele. Então o fariseu preparou o banquete, aquela mesa toda arrumada. E chegaram. E Jesus ficou observando o comportamento, a postura de todos. Porque além de Jesus e seus discípulos, tinha os outros. Porque o fariseu não estava fazendo um convite de graça. Ele queria aproveitar da situação de alguma forma. Então tinha os seus convidados também. E com toda aquela mesa arrumada, todos corriam para ocupar o melhor lugar. E Jesus, observando, chamou seus discípulos de lado. Mais uma vez dando uma lição de sabedoria para os humildes. Porque os humildes alcançam um lugar melhor no reino de Deus. Jesus falou: quando fordes convidados para bodas, para um jantar, para uma festa, não tomeis o primeiro lugar, para que não vos vejais constrangido a ocupar o último lugar. Ao contrário, ide colocar-vos no último lugar, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Então, quando ele fala, quando for convidado para uma festa, para um jantar, na casa de alguém, de alguma autoridade, não se coloque no primeiro lugar, para não passar por constrangimento do dono da festa, da casa, chegar e pedir para você levantar, dá licença, que esse lugar já está reservado, que esse lugar pertence a outra pessoa. Vós ainda não faz por merecer para estar aí. Então, ao contrário, quando for, senta lá no último lugar. Porque quando o dono da festa ou do jantar chegar e avistar você lá longe, chamar por vós: foi meu amigo, venha, o seu lugar já está reservado. É aqui, esse lugar que te pertence. Então, Deus sabe, conhece a cada um de nós, sabe e conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o que realmente nos move. Porque quando Jesus fala ali, aqueles que verdadeiramente, sinceramente, ser humilde. Porque muitas vezes, por trás
de uma atitude ou um comportamento bem lapidado, pode ter outras intenções. Então, se o que nos move são os nossos sentimentos, os pensamentos que nos guiam, as nossas intenções, e nós, na busca da reforma íntima, agirmos com sinceridade, de perceber o que ainda existe realmente dentro de nós, porque a verdadeira reforma íntima só acontece quando nós percebemos os nossos próprios erros, nossos próprios defeitos, porque assim começamos a fazer a mudança. Então, viver na aparência de que somos bonzinhos e boazinhas para conquistar algo ou ser admirada, admirado, para aquele que realmente precisamos prestar conta, ele sabe o que existe dentro de nós. Então é aí que vai vir a verdadeira recompensa de encontrar a paz de espírito, a consciência tranquila do dever cumprido, não cumprido somente com a sociedade, com as coisas materiais, mas principalmente com o motivo da nossa reencarnação. Viemos com um propósito e precisamos bem desempenhar esse propósito no cumprimento dos nossos deveres, com o dever que nós temos com nossa própria alma, com o nosso espírito, quando nós nos comprometemos de evoluir, de não permanecer mais estacionados. Então, que possamos fazer essa revisão, avaliação na nossa vida, na nossa caminhada, para percebermos aonde estamos cometendo ainda erro, deslizes, deixando os defeitos tomar uma proporção que não sabemos lidar com ele, para assim conseguirmos, no final do dia, encontrar os reinos dos céus, com a paz de espírito que nós buscamos. Então essa era a mensagem de reflexão. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fique à vontade. Então vamos fazer a prece e encerrarmos nesse momento, agradecendo mais uma vez a Deus Pai todo misericordioso, que nessa noite bendita a sua luz divina envolva a nossa alma, o nosso coração, nos dando força, coragem, determinação para vencermos todos os obstáculos necessários para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Que a sua luz divina possa nos abençoar e nos fortalecer a cada dia. E assim possamos cumprir com os nossos deveres morais, com o nosso próprio espírito. Que assim seja para todo sempre.